que loucura que foi o jogo. Que loucura, cara. Foi uma coisa assim inacreditável, velho. Inacreditável. Um jogador só, meus caros. Um jogador, quer dizer, dois, porque o Ferreira jogou muito bem, né? Sem Cara, dúvida. quando ele entra com vontade, ele entra, né? Ele dá ali, Cara, ele é brigador, é ele assim, dribla um contra um dele, é não, impressionante, impressionante. né, meu? E, cara, que absurdo que foi esse jogo. E pra mim, assim, cara, quando um time joga muito bem, embala, e tem um jogador que sabe ganhar título e sabe chamar a responsabilidade, não tem como não dizer que o Grêmio não é amplo favorito para esse campeonato, né? Sem dúvidas. O Ferreira, cara, assim, é difícil definir ele porque ele varia muito, às vezes até durante o próprio jogo. Ele faz uma jogada excelente, daqui a pouco ele desaparece, daqui a pouco faz outra jogada boa. Para mim, o grande problema dele continua sendo a finalização. Mas o que ele fez contra o Botafogo, para mim, me serve muito. Ele deu 2 assistências que o Soares saiu na cara do gol e fez 2 gols, sabe? Então, assim, esse é o Ferreira que a gente quer ver. A gente sabe que ele tem potencial para isso. Né? O problema dele é que ele não é muito constante, ele não é assim sempre, não consegue fazer esse tipo de jogada todos os jogos, mas ele é um jogador, cara, que é muito decisivo, porque ele num contra um, ele consegue achar muito espaço contra o marcador. Então, assim, eu acho que já pro próximo jogo, né, de amanhã contra o Corinthians, eu já sairia com ele, né, de titular, Também. porque eu acho que o Bessosi não tá jogando tão bem assim, mas tem muita gente que também diz que ele é bom quando ele entra no segundo tempo, que os adversários já estão um pouco mais cansados, que também é verdade. Mas, cara, eu acho que para esses jogos decisivos tem que começar com ele. Se não der certo, depois bota o Nathan Fernandes, que também entrou muito bem, né, contra o Botafogo. Quase que ele faz aquele gol de placa. Se ele faz aquele gol de placa, assim, ó, o passe dele vai de 5 milhões para 50 só com aquele gol ali. Eu não tenho dúvidas, sabe? Então, assim, o Grêmio vai se mostrando um time, né, muito competitivo nos últimos jogos, coisa que não vinha acontecendo antes, né? Teve ali uma sequência de 3 derrotas seguidas, agora venceu os últimos 5 jogos, sabe? E o Botafogo perdeu os últimos 4 e empatou o anterior. Então, assim, o Grêmio tirou uma diferença de 14 pontos em 5 rodadas. É uma coisa, assim, realmente inacreditável. Não tem como definir, acho que só uma causa para essa queda do Botafogo. São vários fatores, são os jogadores, são o técnico, né? É um monte de coisa que a gente não sabe direito o que está acontecendo lá. Mas uma coisa é certa, eles estão em queda livre, né? Isso eu acho que é fato. Eles ainda estão em primeiro, para a gente ver o tamanho da vantagem que eles tinham antes. Mas assim, agora a vantagem deles já acabou. Eles estão com a mesma pontuação de todo mundo. Tem um jogo a menos ainda contra o Fortaleza, que vai ser um jogo difícil. É no Castelão ou é no... É no Castelão, é fora de casa. É no Castelão? E nessa rodada eles enfrentam o Bragantino fora de casa. E o Bragantino também sabe que se eles querem também ser campeões, eles precisam vencer esse jogo jogando em casa. Contra o Botafogo, assim, totalmente com o psicológico abalado, desmotivado. O Dé demitiu o treinador. Então, assim, cara, a chance do Bragantino de beliscar o título com certeza vai ser amanhã também. Eles vão querer se valer do fator casa, que é muito importante. Eles também são muito bons jogando em casa. Então, acho que vai ser um dos grandes jogos da rodada aí, assim como o do Palmeiras, como o do Grêmio e Corinthians, que também é um clássico. Vão ter vários jogos bons nessa rodada aí. Muita gente fazendo conta para título, para rebaixamento, aonde o time vai ficar, tem que ganhar esse jogo que é importante, esse não é. Mas eu acho que a gente tem que ir analisando cada rodada, assim, né, depois que elas forem acontecendo, porque, cara, vai ter alguma zebra no meio desse caminho aí, com os times que estão jogando ali na parte de cima. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ter um tropeço de um grande contra um pequeno. Tomara que não seja com o Grêmio, que seja com o Palmeiras, com o Botafogo. Mas alguma coisa aí vai acontecer, essas projeções às vezes muito mais aí com o coração do que com a razão, né? Então, acho que nós temos que ir avaliando rodada a rodada para ver o que vai acontecer. Mas, sem dúvida, os 5 times, eu acho, ali que estão na parte de cima, têm chance de ser campeões, mas um deles, né, ainda vai ficar fora da fase até, né, da fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Então, assim, tem que pensar e focar cada jogo que vier na sequência aí, se quiser ser campeão e se quiser também a vaga direta na Libertadores, porque um desses times aí vai ficar de fora. Claro, com certeza. Não, e outra, né, meu? Eu acho, cara, eu acredito no Botafogo saindo. Porque o Botafogo não tá jogando nada bem, né? E a gente tava até mesmo aqui conversando sobre, né, da possível melhora da morte. Sabe aquela Sim. finzinho, né? Daí acontece o quê? Nesse mesmo jogo, eles acabam voltando a ser o que estavam sendo.
né? Assim como foi o do 4-3, que eles também já haviam perdido contra o Palmeiras com um gol do Endrick, né? Um golaço do Endrick. Também perderam de 4-3 num jogo que parecia ganho, porque o primeiro tempo do Grêmio não foi nada bom. Não foi nada bom. Teve a Avenida Reinaldo, Mais uma que vez. não marcou absolutamente nada. E novamente falando, né? Um excelente ala, mas um péssimo lateral. Porque ele Só me ligando aqui agora. Vocês não estão vendo que a gente tá Não, transmitindo pelo ao vivo amor, aqui, vai, cara. filho, Pelo vai amor de na Deus. live agora. Pelo amor de Deus, é loucura. O Reinaldo como ala, excelente jogador, né? Propositivo, joga até mesmo de cabeça erguida quando vai procurar um passe, acha um jogador, né, em posição para poder passar ali, enfim. Agora, defensivamente, irmão, não tem como. Defensivamente, um jogador muito limitado e a gente sabe disso, sempre foi muito limitado, né? Desde o tempo do São Paulo, ainda mais no São Paulo que jogava muito mais de ala como lateral, mas ele foi muito ruim. E no Grêmio é a mesma coisa, uma fotografia, porque ele, como marcador, ele é muito ruim e a Avenida Reinaldo naquele jogo, cara, sem questionamento nenhum, né? Passou livre todo mundo ali. E na outra lateral também teve o João Pedro, que não fez uma boa partida Bem também. discreto. Bem discreto e defensivamente muito ruim, né? Então, assim, o primeiro tempo parecia que o jogo estava muito mais dominado para o Botafogo e o craque da partida ia ser o Diego Costa. Porque o Diego Costa já havia marcado, ele marcou 2, né? Se não me engano. 2. E Não, ele marcou um. Marcou Marcou só o primeiro. Depois ele dá o chute no rebote. Isso aí. O Júnior Santos faz o gol. Exato. Tava O terceiro foi com esse aí. Mas estava se desenhando para ele ser o craque. Só, cara, tem uma virada de chave no segundo tempo, até mesmo no vestiário, que é nítido que o Soares chama a responsabilidade para ele. É nítido, cara. Então, assim, quando tem um jogador que chama a responsabilidade para ele, não tem como não acreditar. E é o que deixou de acontecer no Botafogo. Porque no momento que o Grêmio se desenha no segundo gol, aí o jogo, né, 3-1, parece já um jogo se encaminhando pro... Praticamente liquidado. Exatamente, com 2 gols de diferença, 40 minutos para poder fazer algo. Já estava desenhada já a vitória pro time carioca. Mas acontece o quê? Ele se perde defensivamente, tem um buraco no meio-campo, gritante, cara, né? Depois eu tava vendo os gols de novo, né? Vi umas 10 vezes já esses gols aí. Cara, prestem atenção no Cuesta em todos os gols do Grêmio. Ele falha em todos os 4 gols. É uma coisa assim, ó, inacreditável. O primeiro, ele toma a bola nas costas. No segundo gol, ele também tá totalmente fora de posição, totalmente, né, marcando. No terceiro, ele passa também, o Soares passa voando por ele tá mal posicionado. E no último gol, ele vai dar o bote no Vila Sante, deixa um buraco atrás, que é exatamente onde o Soares entra livre e faz o gol. Então ele não precisava ter dado aquele bote lá em cima. Sim. Ou se alguém desse aquele bote, não poderia ter sido ele, porque ele ia deixar o espaço atrás. Cara, assim, ó, depois você quem ainda não viu os gols, ou se quiser ver de novo, o Cuesta falha nos 4 gols do time do Botafogo. E assim, ó, uma coisa incrível. A torcida também estava vaiando o Lucas Perry, entendendo que ele poderia fazer melhor nos gols do Grêmio, sendo que o cara foi convocado para a seleção, né? Isso é uma coisa que não faz sentido na minha cabeça, né? Os torcedores estavam vaiando um cara que até 4, 5 rodadas era um dos melhores jogadores do time, era um paredão, fechava tudo. Mas isso aí não é problema nosso também, né? Quanto mais crise para eles, lá melhor. Não é problema nosso, né? Mas assim, cara, sabe, depois que eu ouvi, eu fui pra ver os gols de novo e eu ouvi depois que eu tava ouvindo a Rádio Grenal, eu escuto, né, direto, tem pessoal que eu gosto lá de escutar, que o Pato Mori falou assim, cara, o Cuesta não sabe cabecear, ele é um cara lento, né, não tem tempo de bola. E depois, vendo os gols de novo, eu comecei a reparar no posicionamento dele, cara, e é verdade. Ele tá sempre mal posicionado, sim. Claro que até quando o Botafogo tava naquela fase iluminada, tava tudo dando certo pra eles. Mas eu fiquei pensando assim, cara, será que antes eles não estavam jogando muito mais do que eles poderiam? E daqui a pouco isso aí é mais ou menos o que deveria ser o futebol deles?
Eles não estavam numa fase iluminada e agora que eles estão voltando a ser o Botafogo que eles né, deveriam ser, no caso. Cara, é que 19 rodadas iluminado é complicado, né? É bastante. Claro, meu, exato. Então, assim, tipo, aí agora pode me dizer que o Bragantino também tá iluminado? Eu acho que assim, Porque, estão rendendo muito mais, eles estavam rendendo muito mais antes do que eles poderiam, no caso, pode crer. sabe? Claro, o Botafogo estava liderando o campeonato de ponta a Exato, ponta, entendeu? e agora na reta final, né, que eles poderiam aí perder um jogo aqui, um jogo ali, eles emendam uma sequência de derrotas assim, cara, inexplicável. Cara, Aí é todo que mundo durou bota na um culpa turno, velho. Quer dizer, mais de um Mais de turno. Não, beleza. turno. Mas, Na terceira rodada. mas essa sequência de vitórias, né? Esse embalo todo, essa distância de 15, 12 pontos que sempre tiveram. Irmão, durou um turno, entendeu? Eu acredito que o Botafogo está rendendo menos do que deveria render, porque tem jogadores bons. Tem jogadores muito bons. O Vitor Sá é um bom jogador, o Júnior Santos, cara, é a um velocidade que excelente ele tem. jogador. Adrielson, o John Textor já falou que no próximo ano ele tá no Olympique de Lyon. E deu, entendeu? E é isso aí. Lucas Perry, pra mim, é um dos melhores jogadores, Sim. é um dos melhores goleiros que tem hoje no Campeonato Brasileiro. Pra mim, só perde do Bento. O Bento do Atlético Paranaense, pra mim, é melhor que ele. Porém, não deixa, né, de ter uma excelente equipe. O problema do Botafogo, tá? E aí foi erro de leitura, foi ter dispensado o Cláudio Caçapa. É. Que o Caçapa tava pontos. fazendo a mesma coisa que o Luiz Castro tava fazendo. Aí trouxe o Bruno Lage, acabou. O Caçapa tava indo muito bem, meu. 5 vitórias consecutivas e ele foi embora.